Muito bem. Uma pergunta para o Dr. Rui. Dr. Rui, o senhor afirmou que as teorias evolucionistas têm data marcada para serem substituídas. O que seria essa substituição? Qual a alternativa que pode surgir à teoria da evolução? Olha, eu não sou capaz de responder isso. A pessoa-chave para responder é o professor Enésio. Enésio, que não está presente aqui, lamentavelmente. Mas ele está ligado ao Instituto Discovery nos Estados Unidos, que é o centro mundial, diria assim, do movimento do design inteligente, e eles têm essas informações. É algo muito específico, o que será substituído e pelo que será substituído, realmente, só o Instituto Discovery, algumas pessoas de lá, talvez o Marcos Eberlin poderá responder essa pergunta mais diretamente. A pergunta foi feita com relação à substituição do evolucionismo, e o Dr. Rui fala em design inteligente. Atualmente, esse movimento ele é mundial, começa nos Estados Unidos. Um dos principais proponentes é Michael Behe, através daquele livro que muitos conhecem, A Caixa Preta de Darwin. E o Enésio faz questão, que é o coordenador do movimento Design Inteligente no Brasil, de não se confundir criacionismo com design inteligente. E, atualmente, eu creio que Então, já que você tocou nisso, porque tem uma pergunta dizendo a diferença entre criacionismo científico e criacionismo religioso. Então, você aproveita e, no embalo, já responde isso também. O design inteligente é um modelo em que os cientistas procuram, mediante o método empírico científico, detectar inteligência na natureza, evidência de inteligência na natureza. Então, existem vários modelos, as complexidades redutíveis de Michael Behe e outros modelos, para mostrar que a natureza tem algumas coisas que não podiam surgir passo a passo, gradualmente, ou teriam surgido prontas, ou jamais teriam existido. É um movimento forte, eles acabam atingindo o âmago dos modelos evolucionistas, e está sendo realmente o movimento que tem mais conseguido resultados positivos ao se contrapor aos ideais e aos modelos evolucionistas. Eu diria que o design inteligente, então, ele é um pouco restritivo, ele atua mais no campo da biologia. Existe uma tentativa ou uma tendência de a física também ser envolvida por esse movimento, mas é mais no campo da biologia. E também ele é restrito porque ele não se preocupa em caracterizar o designer. Não é? Se existe um designer, então, ou um planejamento, ou um projeto, e o projetista. E nós, como criacionistas, nós fazemos a ligação de maneira intuitiva. Bom, eu não gosto da segunda questão levantada com relação ao criacionismo, de dizer criacionismo científico ou criacionismo bíblico. Para mim, é apenas criacionismo, que realmente envolve a busca do conhecimento bíblico e do científico também. Existe um livro aqui na biblioteca, e na Casa Publicadora, o livro de Ariel Roth. O título é Origens, e o subtítulo Ligando a Bíblia com a Ciência. O próprio GRI também se propõe a fazer isso. Então, o criacionismo, ao realmente se envolver nessa temática das origens, ele realmente utiliza conhecimento bíblico e conhecimento científico. Não é? Eu não precisava realmente dizer o criacionismo bíblico ou científico para isso. Apenas criacionismo pressupõe já a componente científica. Muito bem, nós temos outras perguntas que poderão ser respondidas voluntariamente por vocês e também podem ser comentadas por qualquer pessoa. Então, aqui uma pergunta: por que mesmo com diversas falhas, a radiodatação é tão aclamada? Bom, eu sou um físico nuclear, não sou especializado em datação, mas o mecanismo da datação é um mecanismo nuclear. Elementos radioativos têm essa propriedade de decair. Você tem uma partícula, um núcleo atômico, que decai para um estado de menor energia, emitindo uma outra partícula. Existem vários tipos de decaimento. Pode ser um decaimento eletromagnético, em que emite uma partícula gama. Pode ser um decaimento beta, em que emite um elétron ou um pósitron, e um neutrino ou antineutrino. E existe decaimento alfa, por exemplo. Esse tipo de processo acontece naturalmente. Isso é observado em laboratório.
E é utilizado, por exemplo, em tratamento radioterápico ou em exames não invasivos, exames médicos não invasivos. Então, tem uma aplicação prática importante. A datação é uma dessas propriedades, e ela é baseada no tempo médio que um sistema desse tipo demora para decair, que é a chamada meia-vida. E isso pode ser medido em laboratório. Você tem uma quantidade de material radioativo, coloca um detetor e vai medindo a atividade. A atividade dessa fonte vai decaindo ao longo do tempo, decai de uma forma conhecida, uma função chamada função exponencial, uma função matemática bem conhecida, e, com isso, é possível determinar a meia-vida, com uma precisão tão boa quanto se queira, porque isso é feito lá no laboratório. Então, essa meia-vida ela é importante na determinação, no processo de datação. A datação pelo carbono, ela é baseada no fato de que a gente tem na natureza o carbono 12. Né? O carbono 12 é um carbono com 12 nucleons. Mas, através de reação com raios cósmicos, você produz outros isótopos de carbono, né? Que são mais pesados do que o carbono ou mais leves. Né? Então, tem o carbono 12, 13, etc., carbono 16, e esses todos são instáveis e decaem. Então, você, medindo essa concentração, a energia liberada, o raio gama liberado pelo carbono, quando ele decai, você pode ter uma ideia da quantidade de carbono, de isótopos do carbono que existe num objeto qualquer, e como esse carbono é formado através de processos de interações com raios cósmicos, ele só pode ser feito em objetos que estão na superfície. Então, tudo que está na superfície vai ter uma certa quantidade de isótopos do carbono gerados através desse processo. Então, com essa produção de carbonos, você tem continuamente um decaimento de carbono. Isso entra num certo equilíbrio e se mantém estável enquanto o objeto está na superfície. O objeto, ser vivo, está na superfície. Se o objeto é enterrado, os raios cósmicos deixam de chegar até lá, porque eles param na superfície. E quanto mais profundo, menor a quantidade de raios cósmicos. E, portanto, você não tem essa criação desses isótopos. E a concentração, mas o decaimento continua. Né? Então, ao longo do tempo, a quantidade de isótopos do carbono vai diminuindo, porque você não está mais produzindo e ele continua decaindo. Então, medir a atividade está relacionado com o tempo que esse objeto está enterrado embaixo da Terra. Há quanto tempo ele deixou a superfície. Isso existem alguns problemas aí, porque na datação. O problema não é determinar a meia-vida, porque isso pode ser determinado em laboratório. O problema é que existem outros processos que podem induzir a formação de isótopos do carbono, mesmo que esse objeto ou ser vivo esteja enterrado. Né? Bom, se estiver enterrado, não é mais um ser vivo, mas era. Né? Então, esses outros processos são relacionados à radioatividade natural. O Brasil, por exemplo, é rico em tório. E tório é um elemento radioativo que pode induzir radiações. Né? Urânio. Né? Existem até já identificados reatores naturais, reatores nucleares naturais, em que você tem uma mina de urânio que atinge uma concentração tão grande que entra em reação em cadeia. Né? E aquilo funciona durante algum tempo como se fosse um reator nuclear. Então, a quantidade de radiação que esses elementos emitem é muito grande. E isso, é claro, que vai atrapalhar a datação. Né? Então, são esses os problemas que eu consigo enxergar nesse método de datação. Mas eu não sou especialista na área. Só fazendo uma pequena complementação, eu não sou físico, né? Eu sou da química. Mas só lançar uns trabalhos que eu andei estudando sobre datação, porque, no meu ponto de vista, a questão do tempo para o criacionismo, na minha forma de enxergar, é um problema que a gente precisa de pessoas para estudar isso aí.
né? Nós precisamos de jovens que tenham interesse em fazer seu mestrado, seu doutorado em física nuclear. E isso dá melhor como é que esses fenômenos acontecem, né? Uma série de trabalhos publicados a partir de 2009 mostrou que existe uma correlação muito interessante entre a meia-vida dos elementos e a distância entre a Terra e o Sol. Não se tinha percebido isso ainda. 2 laboratórios diferentes, um na Suíça e outro nos Estados Unidos, estudam elementos químicos diferentes. Eles perceberam que quando a Terra, porque a Terra não descreve um círculo em torno do Sol, né, mas uma elipse. Então, à medida em que a Terra está mais próxima, ou mais distante do Sol, eles perceberam que existe uma relação direta com a taxa de decaimento dos elementos. Então, hoje, né, as pessoas, ao invés de falarem naquela constante de meia-vida, algumas pessoas estão falando em termos de coeficiente de meia-vida. Então, a pergunta essa observação e esse fato foi observado, existe uma correlação entre a distância da Terra ao Sol e a meia-vida. A pergunta o que isso significa para as datas que já foram determinadas? O que significa em termos de datação? É uma pergunta que ainda está em aberto, né? Então, eu acho que é um campo interessante, fascinante, para quem tiver interesse em contribuir com o criacionismo, né? E estudar física, especialmente física nuclear. Muito bem. Eu tenho uma pergunta aqui para o doutor Oséias, que eu acho que ele pode responder com bastante propriedade. Como conciliar o ensino criacionista nas escolas, levando em consideração que moramos num país laico? A evolução é ensinada e ninguém reclama. E é uma teoria apenas, uma hipótese. Eu creio que deveria se dar a mesma chance a um outro ponto de vista. Os adventistas, geralmente, somos acusados de fundamentalistas, ou seja, pessoa de mente fechada. Mas quando um modelo escolar prioriza uma teoria como se fosse verdade, inquestionável até, e fica só com esse modelo e não abre a cabeça para outras possibilidades de interpretação, aí sim é fundamentalismo. Então, devia fazer como fazemos em nossas escolas. Em nossas escolas a gente também não ensina a teoria da evolução. Mostra também que, além do criacionismo, nós também sabemos que existe outra explicação, que é a evolução. Não precisa de um aluno, nem um professor que fala, crerem nela, mas sabe que tem outra explicação. Então, quando o governo ou algum diretor não quer dar oportunidade ao aluno de ver outro lado, outra explicação, está tolhendo o aluno do conhecimento, certo? Você não precisa acreditar, mas precisa saber que existe outra maneira de ver as coisas. Foi mencionada a tentativa da governadora do estado do Rio de Janeiro, a célebre Rosinha, né, de implantar o ensino do criacionismo na rede estadual. E isso, a meu ver, foi um fracasso e foi um engano, um erro. Não é por imposições que o criacionismo seja divulgado, especialmente na área da educação. Nós entendemos, como falo pela sociedade criacionista, que, em primeiro lugar, precisa haver material didático. E onde está o material didático para ensinar o criacionismo nas escolas? Pouquíssima coisa existe. Em segundo lugar, precisa capacitação de professores. Onde são feitas capacitações de professores? Que eu saiba, em lugar nenhum. Houve uma tentativa nossa da sociedade, fizemos 3 cursos de capacitação lá em Brasília. Num deles nós tivemos 30 e tantos professores da rede adventista, que a Associação do Planalto Central encaminhou, mas os demais não tiveram essa repercussão. Isso em Brasília, repercussão local. Então, eu acho que o ensino do criacionismo não deve ser imposto por lei. No caso da rede educacional adventista, os responsáveis por essa rede devem priorizar a produção de material didático e a capacitação de professores, independentemente de obrigatoriedade de qualquer coisa. Os livros didáticos estão aí, desde os resultados do Sputnik, como eu mencionei,
e todos eles imbuídos das ideias evolucionistas, que são as aceitas incondicionalmente na área da educação, lamentavelmente. Então, precisa haver divulgação maior do que seja o criacionismo nos vários níveis, para atender essas necessidades da área da educação e outras finalidades de maneira mais geral. Doutor Ailton? Eu acho que essa é uma pergunta muito interessante e eu concordo com o que o Dr. Rui falou, quer dizer, não é imposição, uma lei impondo o ensino do criacionismo que vai mudar alguma coisa. Eu também acho que existe, por outro lado, um certo receio com relação à ciência, né? Como se a ciência pudesse provar que Deus não existe. E existem cientistas dizendo isso. Eu gostaria de lembrar que a ciência é baseada num método, chamado método científico, que foi desenvolvido basicamente na época de Galileu, Newton, Descartes. E esse método limita muito o alcance da ciência, limita aquilo que pode ser um tema abordado cientificamente. Então, um tema pode ser abordado cientificamente se ele pode ser testado. Basicamente, Galileu colocou o experimento como fundamental para estabelecer que teoria é certa e que teoria é errada. Então, porque em ciência tudo é teoria e todo cientista quer mostrar que uma teoria está errada e desenvolver uma teoria melhor. Esse é o trabalho do cientista, é duvidar sempre daquilo que é colocado. E o teste para dizer se é correto ou não é feito no laboratório, através de uma experiência. Tudo aquilo que pode ser reproduzido experimentalmente está dentro do âmbito da ciência. Por outro lado, tudo aquilo que não pode ser testado em laboratório está fora do âmbito da ciência. Então, existem cientistas, até cientistas muito bons, que saem falando que conseguem mostrar que Deus não existe, ou algo do tipo, ou querem provar como o universo foi formado. A gente não pode criar o universo dentro do laboratório. Então, a formação do universo é uma coisa que está fora da ciência por sua natureza, por ser um processo único. Então, ele está fora do âmbito científico. O que nós podemos fazer é explicar o funcionamento do universo, como ele funciona, e desenhar cenários de como isso pode ter sido na origem do universo. Mas não dá para criar o universo dentro do laboratório. Então, a gente tem muito receio da ciência, que isso possa abalar a nossa fé, de alguma forma, e essa pergunta, eu agradeço quem formulou, porque permite até mudar um foco do simpósio, que está muito baseado nas origens, né, e esquecer o universitário cristão, que é o ponto fundamental. Eu acho que muito estudante religioso acaba abandonando a sua fé, ou tendo a sua fé enfraquecida de algum modo, quando passa a estudar, quando entra na faculdade, ou passa a ter contato com as ideias científicas, né? Isso porque as pessoas esquecem que a ciência é limitada, e a ciência é limitada pelo seu método. Mas, mais do que isso, nós somos limitados por um negócio que é chamado de linguagem. Não a linguagem se é o português, inglês, alemão. Não é que a gente é menos limitado nesse sentido por falar mais línguas. Nós somos limitados pela nossa linguagem, que é a forma como nós aprendemos, como nós percebemos o mundo, né? Todo mundo sabe que nossos sentidos são limitados. Por exemplo, nós estamos vendo o que está aqui à nossa volta por causa da luz. A luz é emitida por essas lâmpadas, reflete nos objetos à nossa volta, chega ao nosso olho e, com isso, a gente consegue enxergar. O que é a luz? A luz é uma onda eletromagnética. Onda eletromagnética existem em infinitas frequências. O raio gama é uma onda eletromagnética. E nós estamos circundados aqui de ondas eletromagnéticas que não somos capazes de ver. A gente só começa a perceber que elas existem quando toca o celular. O celular funciona, e a comunicação através de celular funciona através de ondas eletromagnéticas que nós não somos capazes de enxergar. Então, nós estamos acostumados com o fato de que os nossos sentidos são limitados. Nós ouvimos numa faixa de frequência, nós vemos numa faixa de frequência, e nós sentimos temperaturas numa certa faixa de temperatura. Mas nós não estamos preparados para aceitar que a nossa mente é limitada
e que existem conhecimentos que talvez estejam além da nossa capacidade de aprender. Então, isso é muito importante. A ciência é limitada não só pelo seu método, mas ela é limitada porque ela é feita por seres humanos, e os seres humanos são limitados na sua capacidade de compreensão. O mais interessante é que a ciência, ou a matemática, já tem começado a demonstrar essa limitação dentro dos seus próprios métodos. Existe um famoso teorema chamado Teorema de Gödel, que foi formulado em 1931, e que mostra que qualquer sistema matemático formal é limitado. Ele não consegue provar tudo, mesmo aquilo que a gente consegue perceber que é verdadeiro. Então, a ciência nunca vai ser capaz de diminuir a fé de uma pessoa que tenha fé. Pessoas que tenham fé fraca podem se sentir ameaçadas pela ciência, mas a ciência não vai nunca destruir a fé de uma pessoa que realmente tem fé, porque ela é limitada e ela não abrange todos os campos, nem do conhecimento e nem da nossa capacidade de pensar. Muito bem. Muito bem. Além do que, a ciência foi criada por Deus, né? Deus é o maior cientista do universo. Em seu livro God, a Delusion, Richard Dawkins satiriza o criacionismo e ataca por todos os lados a inexistência de Deus. Por outro lado, Anthony Flew não acreditou em Deus sua vida inteira, mas alguns anos atrás publicou um livro, Deus Existe, afirmando que Deus existe e diz que a sua vida inteira foi uma mentira. Então, como explicar opiniões tão diferentes? E qual a nossa opinião sobre Dawkins, Richard Dawkins, e seu livro God, a Delusion? Quem gostaria de responder? Pode falar, doutor. Eu não sou da área de biologia, não vou responder toda a pergunta, mas vou responder só uma parte, que é exatamente isso, o que eu acho a respeito de Richard Dawkins. Como eu disse, a ciência é limitada, e é importante as pessoas terem em mente que a ciência é limitada já pelo seu método. E eu acho que Richard Dawkins é um cientista que não percebeu que a ciência é limitada, e ele tenta usar a ciência onde ela não deve ser usada. E quando você tenta usar o método científico onde não dá para usar o método científico, isso deixa de ter qualquer valor científico, de ter qualquer precisão científica, e deixa de ser ciência. Então, tem muita coisa que se afirma por aí como se fosse ciência, mas, na realidade, não é científico. Na verdade, não é científico. Pastor, você levanta a mão? Não. Sim, doutor Vieira. Eu gostaria apenas de abordar um dos aspectos envolvidos na questão que foi feita. Aqui na frente temos duas pessoas, eu e o professor Tarcísio, que tínhamos uma posição ateísta anterior a nós termos um conhecimento mais profundo da questão. Hoje não somos mais ateístas, somos criacionistas. Então, dependendo do conhecimento que a pessoa tem e do grau também de isenção que a pessoa tenha para analisar as posições ideológicas que fundamentam o evolucionismo e o criacionismo, as pessoas podem mudar de lado, tá certo? Então, o fato do Anthony Flew e o Richard Dawkins defenderem pontos de vista distintos é porque eles têm um conhecimento que não é diferente, o conhecimento que um tem e o conhecimento que o outro tem. Simplesmente esta abordagem. Aqui mais uma questão filosófica. Eu assisti algumas palestras de Dawkins, ele é satírico até, assim, como é que você acredita numa cobra falante, né? Ele não admite que possa ter um ser sobrenatural, porque ele já descarta o sobrenatural, pelo menos no âmbito bíblico, e ele não admite que o demônio podia estar falando, utilizando uma serpente. Se ele já descarta o demônio, é ridículo mesmo uma cobra falante, não? Eu estava pensando o seguinte, será que a gente pode lutar contra algo que não existe? O fato de Dawkins gastar tempo
inteligência para palestras para provar que Deus não existe, esse fato de per si é uma evidência que Deus deve existir, porque como é que ele lutaria contra algo que não existe? Então, é para a gente pensar um pouco. Mas se os argumentos deles não são deles, no caso do Dawkins especificamente, não é científico, que esses argumentos realmente são de que natureza? É bom nós verificarmos. Quando ele aborda e procura mostrar, demonstrar realmente que as suas ideias, seus modelos fazem sentido, ele não percebe, mas ele usa muita filosofia. Argumentos, pressupostos filosóficos. Não é? Então, isso é muito comum. De um modo geral, os evolucionistas ateístas utilizam muitos argumentos filosóficos e não sabem disso. Mas que tipo de filosofia? Com cuidado, nós vamos identificar o naturalismo ontológico, que seria uma visão ateísta da realidade. É daí que ele extrai a motivação e os cenários imaginários para construir modelos onde se mistura argumentos científicos, as coisas que funcionam, com pontes e argumentos filosóficos. E é interessante notar, na linguagem utilizada por Dawkins, no seu livro O Relojoeiro Cego, não é? E outros livros escritos por evolucionistas ateístas, como a teleologia está presente. Ou seja, é como se a natureza tivesse vontade, tivesse uma meta a ser atingida, um objetivo a ser alcançado, né? A seleção natural, inclusive, ela é colocada nesses livros, o próprio Dawkins, no caso, o seu título, O Relojoeiro Cego, esse relojoeiro seria a seleção natural, ou seleção cumulativa, que ele diz no livro. Então, essa seleção natural, ela se atribui a ela poderes extraordinários, muito superiores ao poder, às habilidades humanas. Ou seja, é fácil nós compararmos isso quando consideramos uma pesquisa recente mostrando que a comunicação, aquilo que o homem produz de informação em toda a sua história, é equivalente a 2,95 vezes 10 a 20 bytes. Essa energia, para entendermos a quantidade de informação, seria equivalente a pegarmos CDs de 730 mega e empilharmos. Cada um tem em torno de 1 milímetro, 2 milímetros de espessura. Nós teríamos uma pilha que chegaria na Lua, 388 mil quilômetros. E esses mesmos cientistas, publicados na Science, em 2010, dizem: essa quantidade de informação fabulosa produzida pelo homem é menos de 1% da informação contida num DNA. Então, a natureza, por si só, fez o DNA. Resumindo, quando vemos os argumentos dos cientistas evolucionistas, ateístas, fica claro que eles estão divinizando a ciência, colocando poderes extraordinários. Em resumo, ou existe um Deus por trás da natureza, ou a natureza é o próprio Deus. E isso, para mim, é um retrocesso, é voltar ao pensamento grego clássico, que, com muito sacrifício, foi deixado para trás pelos pais da ciência moderna. Não é? Agora, esse assunto, realmente, quando falamos em criacionismo, ele é multidisciplinar. Então, eu apresento para vocês um livro, está quentinho ainda, quase queimando minha mão aqui, ele é produzido há poucas semanas atrás. O título dele é Criacionismo no século XXI, uma abordagem multidisciplinar. Infelizmente, temos poucos exemplares. Quantos exemplares nós temos, Dr. Wellington? 40 exemplares? Ok. Olha, se você realmente deseja adquirir esse livro, são cientistas de várias áreas, na área de filosofia, na área de teologia, geologia, biologia, antropologia, sociologia, e aí você vai ter uma visão mais ampla. Apenas R$40, é isso? Então, se você realmente desejar, até o pôr do sol, se você conseguir comprar um, vale a pena. Ok. Muito bem, tem uma pergunta que é recorrente, se Deus poderia, ou se Deus teria usado, se existe essa possibilidade de Deus ter usado o Big Bang para criar o universo. Deus por trás do Big Bang. Para qualquer um. Sim.
Quer dizer, que Deus poderia ter criado o universo através do Big Bang e todos esses processos evolutivos? É isso que está perguntando. Quais são todos esses processos evolutivos? Não sei quais são. E talvez nem os propositores do próprio Big Bang saibam quais são todos. Então, que é possível, é possível. É uma probabilidade, uma possibilidade. Simplesmente. Mas do universo ter surgido de uma explosão dirigida por Deus, seria isso? Difícil. Não, veja, a pergunta que eu respondi foi se é possível Deus ter criado o universo através de um Big Bang. É possível. É possível, é uma possibilidade. Por que não é? Me digam por que não é. Na realidade, é bom ouvirmos um físico. Logo, o doutor vai comentar alguma coisa. Existem alguns criacionistas que defendem o Big Bang, não no seu contexto evolucionista ateísta. Deus pode ter criado um universo em expansão. Exatamente o começo, nós, inclusive, temos dificuldade de entender, os próprios físicos, exatamente o começo, como se inicia esse processo. O universo está em expansão, é um dos motivos pelos quais esse modelo foi construído. Agora, eu gostaria de mencionar um comentário de um físico muito conhecido, Marc de Groof. É um físico irlandês, é um físico famoso, ele foi diretor do Observatório de Armagh, na Irlanda, observatório astronômico, é uma pessoa muito capacitada, é um adventista, e ele disse, olha, Deus pode, mas a maneira como está exposta, fica claro, existe mais filosofia do que ciência por trás do modelo do Big Bang. Essa frase eu nunca vou me esquecer. Doutor Oséias, depois o doutor Ayrton. Eu vejo alguma similaridade e alguma dissimilaridade. Quando a Bíblia diz assim, haja luz, e a teoria do Big Bang também tem essa coisa da luz, da explosão. Tem aí alguma similaridade. Só que o Big Bang seria uma explosão cega, casual. E você vê na criação alguém que planeja as coisas. Então, haja luz e houve luz. Big Bang, explosão também. Só que na teoria do Big Bang, é o acaso que produz as coisas. E acaso, você vê que o acaso não é inteligente. Sem acreditar totalmente no design inteligente, eu avançaria mais. E cadê o designer? Então, se colocarmos o designer, aí eu creio no design inteligente. Então, haja luz e houve luz, mas é alguém que está provocando a criação, mas com inteligência. Aí você vê os dias da criação, não é? O primeiro dia a luz, deve ser a luz do próprio Deus, isso é discutido. Depois, como há uma inteligência, né? No segundo dia já tem a expansão, o oxigênio, não é? No terceiro dia já tem a separação da terra seca, das águas, a criação da vegetação no terceiro dia. Então, a coisa vai sendo feita inteligentemente para propiciar todos os elementos para a vida. Não é casual. Então, eu estava pensando esses dias, as pessoas que falam da evolução com milhões de anos, deveriam explicar como as plantas sobreviveriam. Então, as plantas vêm primeiro. Então, a criação das plantas, e aí, no quarto dia que a luz solar brilha aqui. Então, essas plantas todas morreriam por falta de fotossíntese. E outra coisa, os insetos foram criados no quinto dia. Então, se entre o terceiro dia, a vegetação, e passou milhões e bilhões de anos até a criação dos insetos, o aparecimento dos insetos, as plantas teriam morrido por falta de luz solar do quarto dia e por falta de polinização do quinto dia. Então, a ciência tem que explicar isso aí. Se tem bilhões de anos entre vegetação e o aparecimento de insetos, fica irrazoável pensar como a vegetação teria sobrevivido. Então, o Big Bang, houve luz, explosão, mas cega. O acaso não cria nada. O acaso pode... Ele não é inteligente. Então, haja luz, a luz divina, seria o nosso Big Bang, mas com inteligência. Quando que a teoria do Big Bang é uma explosão cega, casual. Doutor Ayrton, o senhor vai continuar essa pergunta, mas já aproveitando,
Tem uma outra pergunta dentro desse assunto. Qual a diferença do modelo do Big Bang como expansão acelerada e como o modelo antigo de explosão? E se eles se é condizente com a Bíblia? Ok. Bom, vou começar pela primeira pergunta. Claro, por princípio, Deus pode tudo. Então, Deus pode ter criado o universo através do Big Bang. A questão é se foi assim realmente que ele criou ou não. Essa é a questão principal. Eu acho que tem uma frase que, para mim, foi muito marcante, que foi falada pelo professor Edson Nunes, daqui, já há alguns anos atrás. Ele me falou que Deus é econômico nos milagres. Deus não fica fazendo milagres a toda hora. Tem alguns períodos em que ele faz milagres e tem um objetivo, né? Que é exatamente quando Israel estava saindo do Egito, então mostrar que ele estava presente, acompanhando aquele povo. Lá é a criação do povo de Israel, etc. Então, em alguns momentos, ou quando Jesus estava na Terra, fazia os seus milagres. Mas, no geral, Deus não faz milagres. É isso que permite que a ciência exista. Se os milagres ficassem acontecendo a toda hora, não existiria ciência. A ciência é baseada num padrão de comportamento da natureza. O fato desse padrão existir é que permite a existência da natureza. Se Deus não quisesse a ciência, bastava mudar as regras da natureza, as leis da física e da biologia e da química, a todo instante ninguém seria capaz de aprender. Ou, mais facilmente ainda, não nos daria uma mente capaz de compreender esses padrões que existem ao nosso redor. Então, se nós temos uma mente dessa forma, é que Deus quer que essa pesquisa seja feita e esse entendimento seja feito. Se isso vai levar ao conhecimento de como o mundo surgiu, eu duvido pelos motivos que eu já falei aqui. Eu acho que isso está fora do âmbito da ciência. Agora, existem alguns padrões, né? Como já foi falado aqui. Se você comparar Gênesis com o conhecimento científico que a gente vai vendo que a ciência tem evoluído e se aproximado de algumas questões. Algum tempo atrás, eu dei uma palestra em Florianópolis e uma pessoa me chamou a atenção para o fato de que, há um século atrás, os cientistas diziam que o universo não poderia ter sido criado porque nada é criado do vazio. Se você tinha nada, como que você cria alguma coisa? Hoje, no LHC, a partir do nada, a gente cria milhares de partículas. E isso é explicado cientificamente. Então, a ciência tem evoluído e tem explicado cada vez mais fenômenos que permitem uma aproximação com aquilo que está descrito no Gênesis. Mas o que está descrito no Gênesis é de uma forma muito superficial. O texto bíblico não tem o objetivo de ser científico. Não é um texto científico. Então, tentar fazer esse paralelo é muito complicado, porque, primeiro, nós não temos ainda toda a informação científica. Depois, a descrição bíblica é muito geral. Com relação à pergunta do Big Bang, a ideia é que teve uma explosão e o universo passa a se expandir. Existiam várias hipóteses. Einstein foi um dos cientistas que pensou nisso. Quais seriam as possíveis formas do universo estar evoluindo? Ele gostava de um universo estático, em que ele não muda de tamanho. E ele tentou mostrar isso com as suas teorias, que o universo não mudava de tamanho. Exatamente porque se o universo está se expandindo, significa que ele já foi menor antes e você pode voltar no tempo, e aí iria chegar nesse ponto inicial da explosão do Big Bang e a criação do universo. Então, ele gostava da ideia de um universo estático. Os fatos mostraram que ele estava errado. O universo se expande. Isso é um fato científico, observável. A novidade mais recente é que o universo se expande e ele não está se expandindo com uma velocidade cada vez menor para depois voltar a encolher e voltar para um ponto primordial. Ele está se expandindo a uma velocidade cada vez maior. Quanto mais distantes são os objetos da Terra, maior a velocidade com que eles se afastam de nós. Então, essa é uma novidade científica.
Aí surgiram as ideias de energia escura, matéria escura, para tentar explicar esse crescimento acelerado do universo. Mas isso é uma coisa que está em desenvolvimento. Ninguém tem nenhuma ideia do que seja energia escura ou a matéria escura. É só um nome e uma tentativa de explicar esse tipo de processo, essa nova informação que a gente tem sobre a expansão do universo, que é acelerada e não com uma velocidade cada vez menor. Então, muitas coisas ainda vão mudar. A parte boa da ciência é que os cientistas estão sempre prontos a abrir mão das suas teorias quando os fatos mostram que a teoria está errada. Quer dizer, nem todos os cientistas, né? Mas, de modo geral, os cientistas trabalham assim. Essa é a parte boa da ciência. Então, e é muito importante, né, estar atento para cientistas que têm dogmas, né? O cientista é um ser humano, né? Todo ser humano tem fé em alguma coisa, né? Um ateu, por exemplo, tem fé que Deus não existe, mas isso é uma fé, né? Então, o dogma tem que ficar fora da ciência. Então, cientistas que usam o dogma para justificar alguma coisa, né, eles deixaram de ser cientistas. E Einstein, por exemplo, foi um que ele colocou nas suas teorias um termo que mantinha o universo estático. E os fatos mostraram que ele estava errado, né? Então, quando ele agiu, talvez o maior cientista dos últimos séculos, né? Mas quando ele agiu de forma dogmática, cometeu um erro. Então, é importante a gente separar aquilo que a ciência pode mostrar, aquilo que a ciência já demonstra, aquilo que ainda é incerto, e daquilo que Deus criou, da forma como Deus fez. Essa conexão é muito complicada. Tentar provar com a ciência que Deus existe ou que Deus não existe é uma coisa muito complicada, porque está usando a ciência num âmbito que não é exatamente aquele para qual ela foi criada. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando tenta fazer essas coisas. Então, a informação científica que a gente tem sobre o universo é compatível com esse cenário do Big Bang. O Big Bang não é uma teoria. O Big Bang é um cenário, uma ideia sobre como o universo pode ter sido criado. Mas não é uma teoria. E ela engloba as informações científicas que a gente tem sobre a natureza. Mas não é uma teoria, porque ninguém é capaz de explicar em detalhes o que estava acontecendo naquele ponto em que o universo foi criado. Existem limitações até matemáticas para fazer isso. Antes do Dr. Rui vai dar sua contribuição, só um minutinho, Dr. Rui, para aproveitar aqui o assunto, para assim você já responde também essa próxima pergunta. Aqui a letra não está muito legível, não sei se eu vou compreender muito bem, mas diz que a teoria do Big Bang não leva em conta a lei da conservação e do momento angular. Então, como que Deus poderia usar o Big Bang, então? Bom, independentemente dessa pergunta, que não será respondida por mim, eu queria voltar à minha declaração a respeito da possibilidade de Deus ter criado o universo através daquilo que hoje é chamado de Big Bang. O Big Bang é algo estranho do ponto de vista de organização. Quer dizer, do simples se parte para algo extremamente complexo que é o universo. O simples seria aquele ponto inicial, que se não é ponto, sei lá o que seja. Mas, então, a história do propósito. Houve um propósito. E isso, eu acho que algo que complica um pouco as coisas para os físicos explicarem por que do simples se chegou ao complexo. Porque tudo indica que, na natureza, de uma maneira geral, é o complexo que se torna simples. Então, já a expansão do universo seria algo que estaria obedecendo leis previamente fixadas. Então, é plenamente compatível com Deus, estabelecedor dessas leis, ter criado um tipo de mecanismo que hoje está sendo estudado e está sendo chamado aí pela ciência mais desenvolvida, diria, é um mecanismo que Deus poderia ter usado perfeitamente na criação, dentro das leis que Ele estabeleceu, com os propósitos que Ele tinha.
Não é algo que acontece ao acaso, é planejado, com o designer que é Deus. Bom, essa é a primeira observação. A segunda observação é que, na realidade, há sempre declarações que não são exegeticamente tão simples. Por exemplo, dizer que o relato de Gênesis está relatando a origem do universo. Exegeticamente, não. Ele está tratando da modelagem do nosso planeta Terra para a existência de vida. Então, a questão do Big Bang não está envolvida em Gênesis, isso em termos exegéticos. Alguém quer contribuir mais? Fechamos esse assunto? Tá, ok. Muito bem. O que a geologia diz sobre a criação da Terra e sua idade? Acho que essa é mais para você, não. Bem, os geólogos usam argumentos da física, né, para tentar realmente avaliar a idade da Terra. Eu diria que esse assunto é um assunto complexo. Alguma coisa já foi mencionada com relação à datação radiométrica. O carbono 14, na realidade, é usado para matéria orgânica. A geologia trabalha com materiais de meia-vida maior e materiais que estão presentes nas rochas, ou seja, material inorgânico, né? Série o urânio-chumbo, potássio-argônio, rubidio-estrôncio, argônio-argônio, dentre outras maneiras de caracterizar. Eu diria que existe um trabalho, acho que, se não me engano, foi o Holmes, um dos primeiros geólogos a utilizar a datação radiométrica no início do século passado. Mas o Dr. Urias Takatoy, ele está? Acho que não chegou ainda, talvez ele venha só amanhã ou domingo. Ele fez um trabalho extensivo sobre o assunto e descobriu algo interessante. Esse mesmo Holmes, ele apresenta uma primeira coluna geocronológica quando ainda a datação não tinha sido estabelecida. E colocou os números, os limites. Em que ele se baseou para construir realmente essa geocronologia? Não sabemos. Em seguida, ele mesmo usa as técnicas de datação radiométrica e constrói uma tabela muito parecida com a primeira. Os dados são quase idênticos. Ele teve uma previsão, premonição, coisa parecida. Então, eu acho que alguma coisa está errada com a datação radiométrica. Esses números dados, mesmo que a minha vida permaneça constante, mais ou menos constante, eles parecem não ter conotação de tempo. Na minha área específica, como geólogo, nas minhas pesquisas pessoais, eu estou lidando com geologia já faz um bom tempo, desde 75, né? Física e geologia. Então, eu não encontro evidências. Quando eu olho para as rochas e os fósseis, eu vejo uma história que, de certa forma, se contrapõe, é antagônica aos tempos estabelecidos pela geocronologia padrão ou convencional. Agora, isso é uma coisa. Agora, com relação à idade da Terra, independente da datação, existe pelo menos duas maneiras de interpretá-la. E não devemos ser dogmáticos com relação a isso. Alguns já têm dito com uma certa frequência, não temos conhecimento científico e teológico suficiente para estabelecermos Deus realmente fez a Terra no primeiro instante da semana da criação, então ela fisicamente e organicamente é recente. Alguns querem interpretar a Gênesis 1:2, se referindo à Terra era sem forma e vazia, a uma primeira etapa possível, uma primeira etapa criativa de Deus há muito tempo atrás, milhões, bilhões de anos. E ela ficou todo esse tempo sem forma e vazia, e alguns milhares de anos atrás, aproximadamente 6.000 anos, Deus teria retornado e completado a sua obra na semana da criação. Quer dizer, com material já existente. Já existente, mas nem tudo realmente. Quando ele fala, né, vem aquela pergunta, né, o comando de voz. Né? Hoje nós conhecemos um pouco isso, né? Voice Command Device. Né? Aquele dispositivo de comando de voz, você fala e as coisas acontecem, né? Eletronicamente falando. Mas eu diria que Deus cria de várias maneiras. Ele cria através do nada, ex nihilo, vocês teologandos sabem disso. Ele pode criar através de matéria pré-existente ou fazer aparecer aquilo que já existe. O verbo bara parece que dá uma certa abertura para essas interpretações. Mas nós não temos realmente certeza. De alguma forma, não importa se a Terra física é antiga ou recente. Não sabemos exatamente.
Aqueles que querem crer que ela é antiga, pode até valorizar um pouquinho a datação radiométrica, né? Chegar a uma certa conciliação com a datação radiométrica. E quando ocorreu o dilúvio, as rochas antigas foram remobilizadas e englobaram seres existentes. Esses seres que não são datáveis, os fósseis não são datáveis diretamente, representariam a criação, a segunda etapa criativa de Deus na Semana da Criação. E as rochas, com essa conotação antiga, representariam a primeira etapa criativa de Deus. É uma hipótese. Eu confesso que não tenho muita simpatia por ela, mas muitos criacionistas gostam dela. Então, eu creio que um modelo, esse primeiro modelo, criação em 2 etapas, o segundo, criação numa etapa única, alguns mais longe, dizem que o universo é recente. Haja luz, seria o universo surgindo. Eu acho temerário. Jó não me permite isso. Os textos de Ellen White também não me dão essa visão. Ah, mas então seria um universo paralelo. Aí complica. Multiverso e outras coisas, fica um pouco mais complicado ainda. De alguma forma, não importa a hipótese, a vida é recente. Em qualquer um desses modelos, a vida tem alguns milhares de anos. Isso realmente é o que importa. Ok, nós vamos ter que pedir que vocês respondam bem sucintamente, porque nós temos que terminar, então, várias perguntas. Uma delas é a seguinte: há algum tempo fala-se que muitos cientistas teriam concluído que, dividindo as partículas, tudo seria formado por ondas sonoras, comprovando o módulo criacionista onde Deus falou e tudo se fez. Essa informação é procedente? Bom, eu não conheço essa informação, mas eu não vejo como colocar uma ideia desse tipo dentro do conhecimento científico atual. O que existe, na verdade, essa é a ideia de partícula e onda como coisas completamente separadas. Isso não é verdade. A mecânica quântica estabelece que partícula e onda é a mesma coisa. Uma partícula se comporta como se fosse uma onda até ela ser detectada, e no momento em que ela é detectada ou interage com alguma outra partícula, nesse momento ela funciona como uma partícula. Heisenberg, exatamente. Então, a mecânica quântica coloca isso, né? Então, destrói essa diferença entre onda e partícula, tudo é uma coisa só, e a gente, né, nós e mesmo os cientistas que trabalham nessa área usam o conceito de partícula e o conceito de onda simplesmente porque nós somos incapazes de entender o que esse objeto quântico realmente é. Então, a nossa incapacidade de compreender isso nos leva a usar 2 figuras diferentes, uma de partícula e uma de onda, para descrever. Mas é uma coisa só. Então, se é um comando de voz, tem que ser uma onda, não uma onda sonora como a gente conhece agora, porque não existia nem o ar, né, para a onda sonora se propagar. Mas é uma onda, quer dizer, uma partícula é uma onda. Então, nesse sentido, acho que essa ideia pode ser interessante, mas nesse sentido de uma onda quântica que é equivalente a uma partícula.